Amém, queridos? Podia chamar a Damares aqui o Atos, porque eu quero orar pelas alianças dele também? Fica calmo. Fica calmo. Eu fiquei ali no banco todo sorridente. Vai chegar a hora, espera aí. Esse novinho, esse jovem, vai chegar a tua vez, espera aí. Glória a Deus, queridos. Eu queria perguntar a vocês, de coração mesmo, sem qualquer outro espírito de agradar, duplicidade, Deus abomina isso. Quantos que ficaram felizes quando viram o Nando tocando aqui, o Reinaldo tocando aqui? Aleluia. Eu quero... Amém, é para ti, Jesus. Essa é a igreja que Jesus levantou nesse ano de 89, uma igreja que não ia excluir ninguém, mas uma igreja que iria incluir todos, e uma igreja que nasceu com muitas lágrimas, porque vocês não sabem o tanto que nós choramos no porão de uma casa ali no Jardim Progresso, porque eu entendia que quanto mais nós precisávamos da igreja, nós dávamos a nossa vida, nós dedicávamos ao ministério, mas muitas vezes, quando a gente precisava da igreja, nós éramos excluídos. E essa realmente é uma atitude de louvor que eu tenho, que eu quero colocar diante do altar de Deus. Eu vou pedir ao pastor Rogério que ore pela vida do Nando e pela alegria que ele nos deu de vê-lo hoje à noite tocando aqui. E aqui sempre será um lugar onde ele vai participar para juntos louvarmos a Jesus. Amém? Pode orar agradecendo a Deus, pastor Rogério, em nome de Jesus. Mas obrigado, Deus, porque nós sabemos que esse louvor subiu diante do Senhor, ó Deus, juntos como igreja, juntos com o Teu Filho. Deus, nós nos alegramos em Ti e sabemos que o Senhor é aquele que tem confirmado a Sua presença neste lugar. Obrigado pela vida do Teu servo, porque o Senhor marcou esse dia para nós estarmos aqui juntos, como o Seu povo, ó Deus, para renovarmos, ó Deus, para restaurarmos, Senhor. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu não gosto de fazer isso, mas eu queria que minha esposa ficasse de pé. Eu já falei para o Atos e agora eu vou falar para a igreja toda. 80% do ministério da minha vida está ali. Alguns dizem que são 50%, mas ali é 80%, eu sou só 20%. Amém? Obrigado, mana, por estar aqui juntos. Ela correu muito para estar aqui junto com a gente. Ela foi a Brasília, nós nos separamos em Goiânia, ela correu em Brasília. Estamos tentando correr de um lado para outro para responder a Jesus. Isaías 53. Há uma palavra, eu compartilhei isso com os irmãos esses dias, que eu tenho raiva dela, não sei se tenho raiva, eu não gosto dessa palavra. Nós tínhamos um irmão muito formal, aquele que, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E ele fazia uma oração, às vezes ele falava assim: vós que adentrastes na nave do Senhor. Nave era o salão, era o prédio. E essa palavra adentrava, quando eu falo, eu sempre lembro do irmão Elias. E às vezes ela me causa arrepios. Eu não gosto de tradição. Quero ser uma alma, um ser sempre pronto a ser mudado nas mãos do Senhor. Não gosto muito dessa oratória, mas entrava eu no meu banheiro, como disse de manhã, e de repente essa palavra explodiu no meu coração. Nós vamos estar juntos por um período pequeno dessa vez. O que eu faço quando eu vou a algum lugar? Eu costumo dividir com os irmãos, aonde Deus me leva, aquilo que Ele está falando comigo naquela hora. Eu creio num Deus, como foi dito hoje de manhã pelo Espírito, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, um Deus que tem um propósito específico, objetivo, e se Ele falou comigo o que Ele falou, e depois Ele me manda vir a bebedouro, certamente Ele quer falar também com o bebedouro aquilo que tem falado comigo. Esta foi uma das últimas, diga comigo, revelações que o Senhor me deu. Não foi num livro, foi pelo Espírito. Quando eu entrava no banheiro, Deus deu um grito comigo e eu pude ouvir a sua voz, depois de clamar há tanto tempo.
Isaías 53, um dos capítulos mais lindos que tem na Escritura, fala do sacrifício do Cordeiro. E no versículo 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados. Por isso, Jesus, Tu és o único digno da nossa adoração, porque nos reunistes aos pés do Senhor. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu sua boca. Diga, não abriu a boca. E como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Podíamos ler todo o capítulo, mas o que eu quero destacar que o Espírito fez comigo, acho que foi numa tarde, já passou. Por muito tempo eu andei uma pessoa muito amargurada e muito crítica, são características. Uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa crítica, é uma pessoa inconformada, é uma pessoa que acusa muito, que aponta muito o dedo, e tudo isso ela faz para se autodefender de feridas que ela tem. Se você vai abraçar uma pessoa que está ferida, ela defende aquele lado. Se a mão direita dela está ferida, ela dá à esquerda. E essa reação, essas características, mostra de uma pessoa extremamente ferida. Eu fui. Eu pedia que Deus me curasse. Fui para o monte. Comecei aqui em Monte Azul, Morro Agudo. Essa semana nós vamos lá em nome de Jesus. E toda a minha vida eu quis ir ao monte. Mas dessa vez eu queria ir. As feridas eram muito profundas. Ministério. Eu entendi uma coisa nesse processo de feridas. E você vai conversar com uma pessoa dessa, ela já vem com os pés no seu peito. Essa autodefesa. E aprendi que todas as pessoas que aproximam de uma pessoa acidentada, ferida, se suja. Não tem jeito. Se você vai pegar um enfermo, se ele está ferido, ele vai sujar você. E eu não queria sujar as pessoas. Eu não queria. Eu não queria machucar minha esposa, meus filhos, minha igreja. E eu pedi a Deus, me cura. Eu fui para o monte 1 ano, 7 meses. Aquela senhora foi proibida de subir o monte. E eu fazia uma cabana e eu ficava andando de um lado para outro. Não é para pregar em nenhuma igreja, não é por causa de ministério. Mas Jesus, eu preciso ser curado. E essa cura veio, Deus começou a trazer palavras. E eu só tinha a Bíblia ali, fazia um ranchinho lá no alto do monte. E eu ficava orando. Eu fui muito duro e acho que ainda sou ainda. Se alguém tentar colocar, me convencer, é muito difícil isso. Eu tenho que ficar sozinho. E esse convencer tem que ser do Espírito. Porque ele convence o homem. Ele quebranta. E eu queria buscar. Porque acho que as pessoas vendem muito a sardinha dele. Entende? Qual que é o melhor sabão, qual é a melhor carne. E todo apresenta o seu produto. E as igrejas estão apresentando produtos hoje. Eu não quero ser convencido dessa forma. O Espírito teria que fazer a obra. E eu fui, busquei. E esse dia que eu entrei no banheiro, a coisa explodiu. Muitas coisas Deus fez, foi um processo. Mas esse ato foi um momento muito importante que eu quero dividir com vocês. Naquele tempo que eu orava, andando de um lado para outro, angustiado, medo de descer do monte do mesmo jeito, com certeza desci algumas vezes, e aí essa amargura era transferida para Deus, porque Ele não tinha feito a obra, e
Essa é uma característica de uma pessoa ferida. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela quer sempre a explicação. Ela não tem um coração dócil. O colérico, todas as pessoas, todo líder forte, luta muito com isso. E todo pastor tem uma parte, um percentual de temperamento muito forte de colérico. Porque senão ele não vai conduzir o trabalho. Às vezes você tem que tirar o chicote, usar o chicote. Jesus usou. Bem, eu entrei no banheiro e a palavra veio. E obviamente eu fui em muitos encontros, Deus me agraciou. O primeiro ministério que eu fiz da minha vida foi com o irmão André, de portas fechadas. Deus colocou homens que ele gastou 40 anos, 50 anos trabalhando na vida dessas pessoas. Ele colocou junto comigo de uma forma ou de outra, para que essas pessoas que tinham recebido dele pudessem me abençoar. Mas nem tudo eu recebia. Eu recebi muito através de alguns homens que conheceram, que amaram a Deus. Em missões, daqui para ali. Uma vez eu estava com um homem muito usado por Deus, e ele estava num lugar orando, eu fui até ele e disse: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Ora por mim, pastor. E eu tinha rejeitado a mensagem dele, porque ele tinha pregado naquela noite sentado. Eu disse: um pastor não pode pregar sentado. E eu critiquei porque ele estava sentado, e de repente eu vi Deus na vida daquele homem, pessoas sendo curadas. Eu fui lá para receber. Eu quero esta unção. Pensei que Deus ia colocar a mão na minha cabeça hoje à noite no culto, e tudo ia acontecer. Pensava que eu ia para o monte, e aí aconteceu o milagre. Não vai acontecer com 33 anos, porque é a idade de Jesus. E passou 33, e eu estava mais amargurada. Não, com 40. 40 é a geração. Passou 40. Não. 50 é o jubileu. É o ano da libertação. Com 50 anos, estava completando quase 60, um homem ferido e machucado. Eu esperei muitos milagres, esta unção, aquele momento, aquela hora. Eu quero te dizer em nome de Jesus, seja essa a sua noite de encontrar com Ele. Um ano antes disso, 2 anos antes disso, eu passei nessa temporada, acho que de 7 meses, ou 3, não sei. Deus fez algo, Deus deu um passo muito grande nesse processo de cura. Eu tive 4 palavras sobre perdão. Eu perdoo, sabia que isso implicava alguma coisa em liberar, em ser livre, como o Rogério nos ensinou hoje, esse cântico. Verdadeiramente eu sou livre, mas às vezes nós estamos aprisionados lá dentro da nossa alma. E eu perdoo, mas não quero ficar com a pessoa, e eu perdoo, mas tu no teu cantinho, no meu. E palavra de Esaú com Jacó, palavra de Davi com Jonatas, e eu pegava essas palavras, mas quando eu terminava, algo me dizia lá dentro de mim: você não chegou aonde eu quero te levar. Não julgo ter chegado, mas Deus aproximou muito com a palavra dessa noite, e eu quero passar isso para você no nome do Senhor Jesus. Como 2 pessoas, rapidinho, eu não sou pregador, não quero, já pedi há muito tempo. Eu quero compartilhar. Se você veio aqui assistir um culto, não faça isso nunca mais na sua vida. Você veio participar da mesa de Deus. Você é participante do reino de Deus. Você não pode sentar e ficar só ouvindo. Participe, em nome do Senhor Jesus. Como é que você acha que pode ser um processo de cura? O que você espera? Você que espera uma cura, para você voar verdadeiramente em Deus, na família, no ministério, para Ele desatar o ministério, as coisas começarem a acontecer. Como é que você pensa que isso vai acontecer? 2 pessoas, rapidinho, mas, por favor. No tempo. Você espera isso no tempo. Mas como é que você acha que vai acontecer aquele ato? Alguém vai orar por ti? Você vai acordar com um sonho?
vai ter uma unção, vai ter um momento. Como é que você espera isso? Porque se você quer e não espera, não tem expectativa, não vai acontecer nada. O cristianismo é uma expectativa diária de algo grande e tremendo que acontece conosco. Você tem que viver na expectativa. Nós não chegamos, nós queremos chegar cada vez mais próximos de Jesus. Mais uma pessoa. Mas você acha que alguém vai pôr a mão na tua cabeça? Não precisa. Você acha que pode ser na oração no quarto? Quem que diz? Com certeza. Como é que você acha que pode ser isso? Mais renovada. Mas não aconteceu aquilo que você quer, não. Ainda. Quase. Você considera que já aconteceu contigo, meu amado? Aquele toque, aquele momento em que tudo será visto de forma diferente? Depende. Já aconteceu contigo? Já? Toma o microfone e ministra hoje à noite. Alguém levantou a mão. Quando a gente libera o perdão, a cura. Você já liberou? Está curada? Totalmente? Livre, Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Não é de uma coisa, é em tudo. Como é que você acha que, o que Jesus usa para nos curar? Situações. Lembrei do Paulo e da Nilma. Orem por eles. A Nilma foi operada há poucos dias de um tumor. Nós estamos orando pelo Paulo do Grupo Logos. Circunstâncias. Eu estava entrando no banheiro e Deus veio com esse texto. E eu nunca tinha entendido, depois de 37, 38 anos. Isso tem cerca de 4 meses que isso aconteceu comigo. E eu não entendia isso. Pelas suas... Como é que ele te curou? Repita comigo. Feridas curam feridas. Aquelas vezes que eu subia no monte, eu pensava que ele ia aparecer para mim no Monte da Transfiguração e que ele ia falar comigo e eu sairia dali curada. Eu esperei isso, eu busquei isso tanto tempo, até aquela hora que eu entrei no banheiro e o Espírito Santo disse: por suas pisaduras fostes sarados. O que é mais impressionante que a ressurreição, a eternidade curou tudo e mudou tudo e nos dá um novo corpo, mas não tiraram as marcas das feridas de Jesus. E nós vamos ver para sempre aquelas marcas, porque elas foram a nossa cura. E eu, nessa noite, quero te explicar o que ele me explicou. Eu entrei e então continuou. E eu lembrei-me da palavra
recebi a palavra na minha vida, por suas pisaduras nós fomos sarados. E eu digo, Deus, me explica porque eu estou buscando essa cura para a minha vida. Quando você é ferido, e eu tenho algumas marcas, Deus tem um propósito eterno. Ele está te fazendo com um instrumento de cura, para que você possa curar outras vidas. Quantos que querem ser parecidos e usados por Jesus? Você vai ser extremamente ferida. Tudo aquilo que estava acontecendo comigo havia um propósito de cura para as nações. E eu comecei a olhar a palavra. Eu vou passar sobre isso rapidamente em Salmo 119. Eu vou ler alguns textos com vocês. Depois o balaio vai explicar mais. Graças a Deus. A gente não olhou um para o outro, não, só saiu. A hora que saiu, estava tudo vestido igual. Salmo 119. Interessante como nós enfrentamos os momentos de dores, o momento de dor, e como a Bíblia diz, em Tiago, diz que nós tínhamos que nos alegrar quando nós fôssemos provados e passássemos por aflição. Eu hoje faço isso com todo o coração, entendimento. Salmo 119, que versículo que é? Você já achou? Não achou ainda? Poucos versículos aí, irmãos, acha logo. 67, alguém leia, por favor, rapidinho. Fica de pé e leia. Aí ninguém vai atropelar. Rapidinho, queridos, rápido, senão não ficar aqui muito tarde. Jesus aprendeu tudo o que ele aprendeu através do que ele padeceu. Aqui, antes de eu ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Versículo 71. Foi bom, mas nós só temos reclamação. Há um texto que Deus ministrou logo depois desta verdade em 2 de Crônicas, lá na igreja, porque quando vem uma verdade sobre nós, essa verdade começa a estourar na vida do presbitério. 2 de Crônicas, capítulo 4. Pai, eu quero declarar toda a autoridade, a vida, o amor da sua palavra sobre nós, em nome de Jesus. 1 de Crônicas 4? Eu falei segundo ou primeiro? Então eu vou ver aqui, porque se errou foi vocês. É primeiro. Pastor não erra, irmãos. Pastor engana. 1 de Crônicas 4. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a razão vem em seguida. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Ele tornou um homem mais nobre do que os seus irmãos, porque ele foi dado à luz com dores. Os outros não. Filho da dor. Tornou-se o mais ilustre entre os irmãos. Paulo, por causa de uma enfermidade, no capítulo de Gálatas, acho que 2 ou 3 de Gálatas, não sei, não importa, não vamos lá. Ele diz: por causa de uma enfermidade, eu comecei esta igreja dos Gálatas. A razão, aquela igreja nasceu numa enfermidade de Paulo. Feridas que saram outras feridas.
E por todas aquelas que ele sofreu, eu fui curado. Não era uma unção, não era uma imposição, ele não ia aparecer para mim. Mas por tudo que ele sofreu, as suas feridas me curaram. 2 Coríntios 2. Eu tenho uns livros que eu não gosto de ler, viu, irmãos? Porque podia ler segundo não sei o quê, mas esse povo era tão teimoso, estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Que teve que escrever 2 cartas para eles. E eles não consertaram. A história se repete. Hoje de manhã eu fiquei feliz. Eu vi no capacete do irmão debaixo da cadeira, estava escrito fiel. Eu disse, glória a Deus, esse irmão é um irmão fiel, ele preocupa com Deus. Fiel. Torcedores. Eu disse, oh Deus, eu já sei porque o Senhor me trouxe aqui. Eu levantei as mãos e orei para aquele irmão. Estou orando pela minha esposa, mas a coisa está difícil. 2 Coríntios, porque eles não aprenderam da primeira vez. Agora vocês estão me entendendo, né? Fica esperta. Bendito seja o Deus e Pai 1:3 de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da misericórdia, Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E eu podia ler até o versículo 4 aqui, e você vai fazer isso. Ele permite que eu seja ferido, e Ele traz a sua cura, mas a hora que Ele permite essa ferida, Ele tem um propósito, que ela cure outras vidas. Hoje à noite, você vai sair daqui com uma decisão. Você vai sair daqui com uma decisão. Ou estas feridas vão te matar, porque a ferida mata. Ou você vai usá-las para curar outras feridas. A proporção delas é a extensão do seu ministério. Por isso não tem ministério maior do que o de Jesus, porque ninguém foi ferido como Ele. Você quer ser usado por Deus? O que as feridas têm feito com você? Me prejudicaram um longo período. Mas você pode usá-las e mostrar as cicatrizes que Deus curou. E mostrar que você tem um corpo ressurreto. E usar as suas feridas para curar outras feridas. Eu também passei por isso. Meu marido também me largou. Meu filho fez isso. Meus amigos me abandonaram. Mas Jesus me curou. E o seu testemunho vai curar muitas outras vidas. Mas não deixe as feridas te destruir. Não deixe que elas te levem para um canto, onde você vai murmurar, reclamar. E aí o punhal vai entrando cada vez mais. Porque elas têm 2 objetivos, um nas mãos de Deus: curar outras feridas, as dores. Daqui a pouco a Lúcia será extremamente usada por Deus. Ela entrou aqui hoje e eu disse, você conheceu o vale da sombra da morte, mas o Senhor te livrou. Diga para outros que precisam ser curados. Ou carregue esta ferida e ela vai penetrando esse punhal até uma hora que ela vai te matar. Você tem que decidir hoje o que fazer com as feridas da sua vida. Volto a repetir, a extensão do seu ministério está quantitativamente ligado às feridas
que você vai passar por elas. Quanto mais ferida, maior o teu ministério. Quero ver isso na minha igreja. Pentecostal, adventista, batista, do 7º, do 8º, do 9º dia. Estou procurando uma parede para escrever o nome da minha igreja. Não achei a parede porque é grande demais. Igreja Avivada Pentecostal da Restauração do 7º dia. Mas não quero estar numa morta, eu quero estar numa viva. Que não só vibra na hora do louvor, mas numa igreja que vibra quando a palavra soa ao nosso coração. Aquele jovem tornou o mais nobre Jabes, porque ele nasceu com dor. Hoje à noite nós vamos usar um processo aqui, se Deus permitir. Assim que nasceu, segundo a palavra dada pelo Espírito de manhã, numa tribo chamada Benjamim, assim que ele nasceu, sua mãe lhe chamou Benoni, filho da dor, e ela morre. E o pai levantou e disse: não, filho da dor, Benjamim, de onde surgiu o primeiro rei de Israel, e uma tribo muito importante na vida de Israel. Você pode mudar a vida do seu irmão, a palavra de maldição que está sobre ele, você não vai aceitar. Eu não aceito a sua vida como ela está. Você não tem um nome de dores, você não é Benoni, você é Benjamim. Se Deus permitir, nós vamos fazer isso. Por isso nós estamos aqui, porque o que dois ligar, terá sido ligado. Você não pode ligar sozinho. Você precisa do seu irmão. Mas eu quero ir um pouco além do que fazer com a ferida. Qual é o processo único e imediato? Alguém acertou aqui. Como é que ela pode ser curada? Como ele curou as dele. Como ele curou as dele? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem sido uma oração que eu tenho feito constantemente, pedir que Deus me mostre o cenário, eu possa visualizar o Calvário. E quando nós temos uma música, já cantamos aqui aquela música, também estava ali. Da próxima vez o Tiago vai vir conosco, isso vai acontecer. Também estava ali. Fui eu que o crucifiquei. Fui eu que coloquei aquela coroa de espinho. Fui eu que coloquei a espada no seu peito. Porque se foi pelo pecado, eu sou um pecador. Essa música é muito bonita. Mas ele morre, e quando ele olha da cruz, é isso que eu quero ver. Todas as pessoas que ele curou, certamente tinha um grupo grande ali. Quem acredita comigo, diga amém. Ali estavam os apóstolos que o abandonou. Todos. Ali estava a família. Ali estavam os romanos. Ali estavam os principais das sinagogas judeus. De todas essas pessoas que estavam ali, indistintamente ele olha para todas. Como deve ser difícil ver ali, calado, ao longe, alguém que ele tinha curado. Mas ele devia estar comigo, ele devia me defender. Eu fiz tudo por ele, eu curei, mas as pessoas distantes olhavam para ele. E ele olha para aquela multidão. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você não tem que escolher quem você vai perdoar hoje à noite. Você não pode escolher. Porque nós temos feito uma oração na igreja sem entendimento. Quantos que querem ser parecidos com Jesus? Atos, agora você e a Damares vem aqui. Vocês fizeram um teatro ontem, vamos fazer outro hoje. Eu quero uma jovem corajosa, uma senhora que vai adulterar nessa noite.
Eu queria alguém que fizesse o papel de alguém que vai adulterar. Isso. Mulher corajosa. Maninha, vem cá, maninha. Você vai ver o que é escolher um baranha na vida. Você vai ver o que é sofrer. Vocês estão rindo, né? Amém. Vocês estão casados. E a voz profética diz amém. Não estou mandando pegar na mão, só falei que estão casados. Também já está querendo. Aí, chupa mel a primeira vez, lambuza, né? Vocês estão casados. Aparece essa menina linda, essa morena, no ministério do brother. As brigas lá em casa, as situações, a hora de levantar, as coisas não andam bem. 1 mês, 2 meses, e essa linda secretária está lá junto com ele no serviço. É isso que acontece mais ou menos por aí, não é? 1 ano, 2 anos, aconteceu. Passa para lá, rapaz. Você não é tão santinho assim, não. Eu quero mostrar para vocês. Vocês estão pensando, não é diferente. Sabe por que Jesus usava as circunstâncias daquela hora? É porque isso não nos deixa esquecer a palavra. Por isso que eu disse, eu não sou pregador. Safadão. Olha para a cara dele. Eu sabia, não te falei? Olha a cara dela. Dá um sorriso assim, alegre. Fica alegre, você tomou o marido dela. Você está ferida? Estou muito ferida. Não acredito que ele fez isso comigo. Yeah. Não, ela me traiu. Passa o braço aí. Esse safadão não está desse jeito não, viu? Esse daí não estava no teatro de ontem. E aí? O que você quer fazer com os dois? Agora? Eu nem sei. Olha atrás de quem que ele está escondendo, hein? Atrás dela? Eu não sei, tô com tanta raiva. Não, mas o que você quer fazer mesmo? Conta! Eu queria Olha, eu tô te ajudando. Queria que você quer fazer? puxar os cabelos dela, dar uns tapas nela, nele também. Mas se você deixar ela viva, ela vai fazer de novo. O que você quer mesmo? A gente tortura ela aos pouquinhos, assim, sabe? Conde de Monte do Príncipe lá, tá vendo? Matar devagarzinho. Mas a vontade é de matar. E a hora que ele chegar à noite na sua casa, e ele te dá um beijo e diz, oi amor, e você já sabe da história. O que você vai fazer? Eu vou acabar com ele. Vou falar um monte na cabeça dele. E você, sogrona? Como é que você está vendo a sua filha na história? O bonitão, o bacanão que você entregou, que você diz, o senhor fez o casamento, e aí, como é que está o teu coração? Passar o carro em cima dele, né? É o pastor da igreja. Eu não sei se eu vou passar o carro, porque eu vou para a prisão amanhã, mas mandar subir num pau, com uma farofa, igual a gente faz lá em Goiás, com 1 litro d'água, e a hora que ele passar, vai disparar um tiro. Não fui eu, ninguém estava em cima da árvore. Eu não vi nada. Amargura, ressentimento. Agora você fez uma oração um dia, e eu ouvi. E você chorou e prostrou e diz, eu quero ser parecido com o Senhor. Vocês fizeram. O que ele fez quando ele foi ferido? Obrigado por tudo. Não vou esquecer o que você ajudou a Simara. Você quer bater nele? Você ajuda ela? É a hora dos conselhos, né? Se eu fosse você, eu fazia o mesmo. Mata.
Você não viu lá na igreja aquele outro garotão bonito? Mas o que diz a palavra? Você não disse que quer ser parecido com ele? Mas ele não te disse que se roubar a túnica, você tem que dar também a capa? E orar por ela agora. Mas eu quero te explicar duas coisinhas que você não entendeu. Os dois para cá. Bem longe, não fica muito perto não. Exatamente agora, essa menina foi colocada nas mãos de Jesus e ela é representante legal de Jesus na terra. Nenhuma outra situação te coloca nesta posição no cristianismo. Quando você ama, quando você doa alguma coisa, quando você ajuda alguém, você parece com Deus. Mas agora não, Deus te deu o lugar dele. E é isso que você precisa entender hoje à noite. Se você não perdoá-los, o que vai acontecer com eles? Eles pecaram? Eles estão em pecado? E se não for perdoado? Vão aonde? Aonde está o poder da salvação deles? Lembra disso. Você não quer ser parecido com Jesus? Ele está dividindo o direito com você de liberar vida eterna para alguém. Não depende mais deles, querer ou não Jesus. Depende de ti. Agora eu quero te dizer uma coisa que eu vi naquela tarde, rapidamente. Se ela não perdoar os dois, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vão para o inferno. Não tenta consertar e ajeitar a palavra. Eles pecaram. E eles agora estão nas mãos da Damares. Agora, vou te dizer uma coisa. Se você disser a eles, vá para o inferno, eu não os perdoo, vira as costas. Eles vão. Mas tu vais com eles também. Pode virar as costas. Não vai um ou dois, vão três, porque serás perdoado à medida que perdoardes. Se ele não tivesse dito naquela cruz, perdoa-lhes, não teria ressurreição. Só o perdão te faz tão parecido com Jesus. Mas a hora que você perdoa os dois, os três vão a caminho do céu. Você pode aplaudir Jesus? Você entendeu? Você entendeu? Na hora que você recebe a ferida, aquele que vai te apunhalar, Deus está colocando a salvação dele nas suas mãos. E eu não quero que nenhum se perca. Então eu preciso de perdoar, para que também eu seja perdoado. A hora que você diz para alguém, eu não estou disposto a te ver aqui, Nando. Eu não quero te ver, pastor Kelson. Sou frontal, não sou? Eu não quero te ver aqui mais, Cássia. E ela não está tocando aqui hoje porque ela não quis. Porque eu convidei ela para tocar aqui hoje à noite. Porque a igreja que eu vou estar nela, que eu quero conhecer, é aquela que cuida do ferido e não o destrói. Não participe do ministério do diabo. Não participe do ministério do diabo de dividir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para trazer vida e vida abundante.
Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? A vontade dele é que vivamos juntos. Faça a vontade dele. Viva perto do seu irmão. Perdoe se ele te ofendeu. Mas não manda ele para o inferno. Volta aqui os meus 3 atores. Tem um à toa e 2 atrizes. O homem de Deus das nações, eu profetizo em nome de Jesus. Passo para ti tudo que Deus me deu nessa hora, em nome de Jesus. A hora que você, na qualidade de perdoadora, de saradora, de reconciliadora, de mostrar que você tem um coração parecido com o coração de Jesus, nós vamos fazer uma decisão. Vamos reunir aqui com a cúpula. Nós vamos excluir essas 2 pessoas, porque eles são dignos de excluir. Quem vai atirar a primeira pedra? Engraçado que esquece, a igreja esquece tudo. E todo mundo começa a tirar pedras. Quem está certo, quem está errado. Deixa eu te dizer, quando você fizer a pergunta quem está certo, quem está errado, tem 3 errados. Os 2 é você. Tem 3 no mesmo barco. Você que está julgando com uma preocupação de resolver algo que não é teu, e os 2 porque estão brigando. Só o fato de vocês discutirem já é vergonha para o Evangelho. E é isso que os pastores têm que ser, é vergonha para o Evangelho. Porque estão escandalizando o nome de Jesus. E nós temos que pedir perdão para vocês. Em nome de Jesus. Sabe como é que eu orei para essas crianças aqui na frente? Você orou por elas? Eu não orei por elas. Eu orei pelos pais delas. Porque se ela tiver pai e mãe fiel a Jesus, elas serão fiéis. Eu olhei para elas e disse, Deus dá pai e mãe apaixonada por Jesus para eles. Porque eles vão ver e vão seguir Jesus. O duro é crescer numa igreja onde irmãos estão se ferindo, matando, expulsando, excluindo. Quando mais nós precisamos de tratar das pessoas. Esses dias eu tratei com uma menina na nossa igreja, minha esposa está aqui, e ela praticou tudo que ela tinha direito e mais 1 quilo de coisas. Lesbianismo, aprontou 2 vezes. As 2 vezes eu levei ela junto de mim no sítio. Rapou a cabeça, fez voto de nariz, caiu de novo. E esses dias agora, já depois da minha volta de 3 semanas da África, eu peguei e disse, eu quero andar contigo. E novamente todo mundo fica. Aí eu entrei na igreja e disse, eu queria que você tocasse hoje à noite. Ela tem um talento e uma graça, Rogério, de música. Bandolim, guitarra, contrabaixo, ela toca tudo de corda. Tem noção dos outros instrumentos, mas ela é uma pessoa, uma musicista, irmãos, ela é uma graça. Mas o diabo sabe disso. Vou te dizer uma coisa. Você sabe com quantos anos o diabo tentou matar Jesus? Ele tinha 2 anos. O diabo marchou contra ele para matá-lo. Quando as pessoas têm uma história para mudar a vida de outras pessoas, quando Deus tem um propósito, o diabo começa desde cedo tentando matar essas pessoas. Mas os pastores não veem isso. Aí eu entrei com ela na igreja e pedi para ela tocar, e os olhos dos fariseus estavam lá. E eu disse, filho, irmãos, deixa eu sou assim, não tem jeito, Deus me fez assim. Eu estou tentando ser pastor, não consigo, tenho que ser profeta, então vamos lá. Queria falar para vocês, todos que estão assim surpresos, porque a Carol está aqui, vai tocar hoje à noite, eu vou trazê-la aqui no meio dos irmãos. Vou trazer o meu filho que pregou hoje à noite, depois de 11 meses de presídio, porque nós não nascemos para destruir ninguém, mas para reconstruir aquelas vidas que estão partidas e quebradas. Aí eu disse para a igreja, se vocês estão estranhando porque eu estou dando uma... Um dia eu estava ministrando e disse, Deus é o Deus da segunda chance. Amém? Amém o quê, Marias? Vai com as outras. E eu pregava assim também, Deus é um Deus da segunda chance. Aí um dia meu filho chegou em casa e disse, papai, não diga que ele é da segunda chance, mas de uma nova chance, porque ele dá uma todos os dias. Se fosse a segunda eu estava fumado.
Eu acho que eu já estou na 10ª, sei lá, ou 20ª. Ele não cansa. E aí eu peguei a Carol e disse assim: se todos vocês quiserem ir embora, eu vou começar uma outra igreja, eu e a Carol, cheia de endividados, amargurados de espírito, homens de dores, homens sofridos. Esse foi o exército de Davi, segundo o coração de Deus. Eu fico com ela e as 99 podem sair. Ninguém falou nada também, né? Aí eu chamei, ela está tocando e vai ser uma bênção para as nações no nome de Jesus. Vamos fazer um conselho? O que pode me trazer hoje para a bebedoura? E eu estou com muita vontade de vir para cá, de estar junto com vocês. Eu quero conhecer o coração do presbitério. Qual é o nível de perdão que eles estão dispostos a liberar? Quero conhecer o da igreja. A Célia largou do Nando. O que eu vou fazer com ele? Vou sustentar o seu ministério e vou estar ao lado dele, não vou deixar nunca. Porque a hora ela vai fazer. Vamos excluir. Seu pastor, eu sou o Papa. Mas não é? É, mas não fala que é. Até a gente vende alguns cargozinhos, faz alguns negocinhos, põe alguém ali, tira alguém ali. Ó, eu sei como é que a coisa começou no século III. Favorizinhos. E tá, então tá. A hora que nós excluirmos nós, fala nós, porque não vai ser só uma pessoa. Muitos começam a martelar e destruir a vida dos outros. A hora que eu disser, vocês estão fora, saiam. Sabe o que eu fiz? Fica lá fora. Sabe o que eu fiz? Igreja de Jesus, disse Satanás: toma, leva. Eu vou te explicar. Porque eles erraram. Porque eu podia perdoá-los. Mas como eu não fiz isso e os excluí, os coloquei num canto, não falo com eles. Sabe o que eles estão pensando ali atrás? Nós pecamos. Não tem mais jeito para nós. Como é que a gente vai? Qual é a igreja que a gente vai? A gente não dá conta de nenhuma mais. E ali mesmo eles serão sepultados com esses sentimentos. Concordam comigo? Você quer ter um ministério assim? A hora que você exclui alguém que você não fala com ele, você o entrega a Satanás para ser destruído. Pode voltar? Você já está chorando? É bom viver verdadeiramente o papel. Mas a hora que eu digo para vocês, eu queria perdoar vocês e dar uma nova chance e trazê-los vocês para junto, e nós vamos orar. Domingo nós vamos na igreja juntos, Deus vai falar conosco, Deus vai nos edificar. Talvez a gente não consiga perdoar totalmente agora, mas o sangue vai correr e amanhã depois a gente vai esquecer isso tudo. Então eu trago você. Eu estou te dando uma oportunidade de novo, de ter vida com Jesus. Eu não te excluí, eu não te entreguei para o diabo, eu te entreguei para os anjos, para a igreja, para o Espírito Santo de Deus, que vai continuar a trabalhar nas nossas vidas. Não entregue ninguém para o diabo. Ninguém. Ninguém. Nunca mais entre na conversa na sua casa, em qualquer lugar, sobre a vida de alguém, sobre o que ele fez. Perdoa. Libera o perdão, porque Deus está colocando nas suas mãos, Ele está dividindo com você o poder de salvar alguém. E ai de alguém que condenar. Qual foi a ferida? Qual é o tamanho? Não importa. Tudo posso naquele que me fortalece.
Tudo é possível nele. Como é que vai ser o processo? Não sei, Terezinha. Vou sofrer, vou. Todo mundo que ama sofre. Todo mundo que perdoa, diga todo mundo que perdoa. Diga todo mundo que perdoa. Está sofrendo. Eu prefiro sofrer do que os dois e entregá-lo nas mãos do diabo. Vão homem e mulheres de Deus. Tenham um ministério próspero, casamento de fidelidade. Casa com aquele baianinho, ele vai te fazer de você uma carajé daquelas tremendas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Isso, obrigado, igreja. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno. Não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre adorarei com amor. O que você vai fazer com a sua ferida? Exponha. Fale da cura que você já recebeu dela. Fale daquilo que Jesus fez por você. Perdoe. E serás perdoado. E serás feito um novo homem, uma nova mulher. Pelas suas feridas, eu fui sarado. Pelas feridas de vocês, Nando, muitos serão curados. Meu primeiro casamento, Deus me deu filhas tremendas, foi turbulento, mas esse segundo agora, que anjo que Deus me deu. Fala amém, Nando, você também é uma estátua. Já está olhando para uma viúva aí. Depois eu conto o resto para vocês. Deus abençoe. Talvez não seja tudo aquilo que Deus queria, Ele falou. Eu não posso mais ser um pastor porque vou ser um homem do segundo casamento, é o que nós cremos. Mas eu não preciso de ser pastor para servir Jesus. Eu vou casar e vou continuar servindo Jesus. Você entendeu? Porque o dia que um homem exige ser chamado por um título, ele não tem autoridade de Deus. Nenhum homem que viu a Deus precisa de um título. Nenhum homem que viu a Deus precisa de um título, porque ele não se esconde de trás do título, ele se esconde de trás da cruz de Jesus. Ele viu Jesus, Jesus o tocou. Você quer cuidar de forma diferente da sua ferida hoje? Eu creio em tudo que está escrito aqui. Eu não chamo ninguém aqui à frente, mas a Bíblia diz que altar é lugar de queimar, de queima, de consagração, de entrega de uma vida que não quer mais viver, que quer ser queimada e ser levada pelo vento. Aqui. Se você tem essa liberdade, não deixe as suas feridas te torturarem, te matarem, te destruir como elas têm feito, mas com as mesmas feridas, mesmas dores que eu permiti, muitas, multidões, e eu profetizo, Senhor Jesus, nesta noite, a cura destas vidas, que se prontificam, que decidem perdoar todos que feriram. Perdoar é não falar mais sobre a coisa. Tem muitas pessoas que dizem, eu perdoo, e vai na casa do outro, eu perdoo, mas eu não consigo. Você não perdoou. Quem perdoa como Jesus lança nas profundezas, e jamais deles me lembrarei. Estamos fazendo isso na casa do Pedrinho nesses dias. Quando um começa a falar uma coisa, o outro para. Os prejudicados somos nós. Não vamos mencionar o nome de outra pessoa, a não ser orar por elas.
Você quer que Deus cure essas feridas? Você vai liberar perdão nessa noite. Muito mais do que ouvir a palavra, Deus quer que a gente responda a ela. Eu queria que você tivesse liberdade, se quiser tocar no altar, ajoelhar aqui na frente e dizer: Jesus, eu quero receber, não uma cura programada, eu não quero receber a imposição de mãos, mas eu quero receber nesta noite a sua palavra. Pelas suas feridas eu fui sarado. E agora eu estou aqui para entregar ao Senhor todos que fizeram essas feridas, que feriram o meu coração, que feriram a minha vida. Eu libero sobre elas a bênção do Senhor. E de todo o meu coração eu caminho para o teu altar e digo: tudo que eu desejo, tudo que eu quero na vida cristã, eu quero desejar mais para aqueles que me feriram, para aqueles que me abandonaram, para aqueles que falaram mal de mim. Eu libero perdão para cada uma delas. Você é livre em nome do Senhor Jesus. Eu não mereço tanto amor. Eu te peço no nome de Jesus, se o Espírito de Deus tem falado contigo, o seu perdão. Não. A dor que passou, meu rei, Quanta dor. E meu Senhor, sempre adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: sim, Jesus, continue esse milagre da transformação. Tome nas tuas mãos todas as nossas feridas, porque nós liberamos aquelas pessoas que nos ofenderam, a graça do Senhor, o amor do Senhor, aquelas que nos saíram, que nos abandonaram, aquelas que falaram mal de nós, aquelas que nos traíram. Há casamentos aqui, Jesus, há casamentos aqui que o óleo da unção do teu Espírito está reatando nesta noite. Oh, perdão. Sim, Jesus, quantas vezes temos clamado, temos pedido, temos cantado que queremos ser como o Senhor. E Jesus, nesta noite o Senhor nos dá o privilégio de tomarmos essa posição, de entendermos, Jesus, que pelas suas feridas nós somos sarados, que o Senhor verdadeiramente nos libertou, e que temos essa liberdade em Cristo Jesus de perdoar, de sermos, Deus, tocado por estas mãos que foram marcadas, ó Deus, para que nós hoje pudéssemos ser sarados. Senhor, só Tu podes fazer isso conosco, só Tu podes fazer isso no nosso coração. Meu Pai, nesta noite, quando nos rendemos a Ti, quando nós entendemos aquilo que o Senhor fez por nós, quando nós entendemos todo o poder das Tuas feridas, ó Deus, nós queremos mudar o nosso nome. Nós não queremos mais chamar Benoni, mas nós queremos ser Benjamim. Ó Deus, Jabes clamou que toda aflição pudesse sair da sua vida, e o Senhor o abençoou. E ó Deus, e como igreja nós queremos clamar que o Senhor mude a nossa história, Senhor, que o Senhor mude o nosso nome,
tira toda dor, Senhor. E que as nossas feridas possam curar as nações. Ó Deus, quando eu entrei ali e vi o Haiti, eu vi que o Senhor tem, ó Deus, chamado este lugar para abençoar uma nação. Ó Deus, que nenhuma ferida possa ficar, mas que todas aquelas que foram feitas possam abençoar muitas outras nações, abençoar o Haiti, abençoar Angola, abençoar Moçambique, ó Deus, abençoar o Iraque, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós rejeitamos Benoni nessa noite, e nós tomamos posse de Benjamim, aquele que reinou, aquele que foi o filho do meu prazer, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Bem, Senhor, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Eu não mereço tocar bateria, eu não sou digno desse pecado. A dor que passou, meu Rei, Não sou digno. meu Senhor, sempre eu adoro. O seu perdão me faz um adorador. Oh, filho do homem, Filho do homem, ajuda os meus irmãos a levantar as suas mãos, verdadeiramente, a liberar perdão, a serem perdoados. Deus, que esta graça caia sobre este lugar, sobre todos, em nome de Jesus. mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, o filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Obrigado, Senhor. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque as feridas, Senhor, vai nos levar a salvar as nações, a alcançar os perdidos. E nós te adoramos nessa noite, porque pelo teu perdão nós somos livres, libertos. E muitos vão ser livres e libertos pelo perdão do nosso coração. Em nome de Jesus. Você que crê que você está sendo curado nessa noite pelas feridas do Cordeiro, fique em pé, levante as tuas mãos ao céu e cante: Filho do homem me libertou, e verdadeiramente eu sou livre. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar,
levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha Glorifica voz o e Senhor! exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Com toda a tua força, filho do homem. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, Filho do homem. filho do Só as vozes. homem, me libertou. Verdadeiramente, eu sou livre. Verdadeiramente. Sou livre para amar, para perdoar, para viver uma vida em Cristo Jesus. As minhas mãos, posso erguê-las, estou livre. Nada mais me aprisiona, nenhum pensamento, nenhum sentimento. Fui perdoado. Exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que eu sou. Oh, aleluia! Aleluia! Glorifica o Senhor! É um brado de vitória! É um brado de vitória! Ninguém pode nos acusar, nenhum demônio pode nos acusar. É Cristo que nos defende. Quem acusará os eleitos de Deus? Somos livres, livres. Fomos perdoados em Jesus. Estamos prontos para perdoar em nome de Jesus. Somos livres! 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 Aleluia! 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 Aleluia!
Bendito é o teu nome, Senhor. Fala para o teu irmão, fala, não deixa as tuas feridas te prender. Use as tuas feridas para curar pessoas. Amém? Quantos são livres aqui? Faça assim com a mão. Diga, eu sou livre. Nenhuma condenação há mais sobre a minha vida. Você crê nisso ou não? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Pelas tuas feridas, Jesus, nós fomos sarados. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Que Deus continue abençoando a sua semana.